Pronto, comecei a gravar. Bora, Júlia. Júlia. Profissão é essa, velho? Outra pessoa, depois eu passo para Júlia. Oi, tô aqui. Vai, cuida. Pergunta. Eu queria que tu desse uma resumida nos fatores, deixa eu ver, psicológicos, situacionais, Hum. só. Psicológicos e situacionais, né? Vamos lá, peraí, deixa eu apresentar a tela inteira. Selecionar a tela, compartilhar. Comportamento do consumidor. Estão vendo aí o slide? É os situacionais e qual os outros? Júlia. Oi, É os situacionais e qual é o outro? deixa eu ver, psicológicos. Vamos lá. Fatores psicológicos. Gente, primeiro a gente precisa voltar rapidinho aqui, só para eu lembrar para vocês o que são esses fatores. A gente está falando de fatores que influenciam o comportamento do consumidor. A gente está entendendo dentro dessa matéria aqui como é que o consumidor ele se comporta no momento da compra e o que é que influencia ele a comprar. Muitas vezes pode acontecer de todos esses fatores ou mais de um desses fatores atuar no momento da compra do cliente, certo? Aí existem os fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais, os psicológicos e os situacionais. Então vamos lá. Fatores psicológicos. O que são esses fatores? É o estado emocional do cliente, traços de personalidade e os padrões de pensamento e ação que rondam toda a jornada de compra. Às vezes o cliente ele compra, quando a gente está falando de estado emocional, quando ele está triste. Tipo, por exemplo, tem várias pessoas que no momento que estão tristes, elas consomem mais alimentos com açúcar, né? Tipo doces mesmo, chocolate, sorvete e tal. Estou dando um exemplo assim bem específico, tá? Mas isso pode acontecer de diversas outras maneiras. Tem pessoas que às vezes elas estão tristes por algum motivo, o estado emocional dela está um pouco triste e ela compra meio que para compensar aquele sentimento triste. Porque, por exemplo, vamos pensar assim: eu sou uma pessoa que estou triste por alguma coisa que aconteceu que eu não esperava ou por alguma coisa que eu perdi, certo? Ou deixei de ganhar. Aquilo vai me deixar triste, aquele sentimento de perda, e para compensar essa perda, eu vou comprar outra coisa. Por exemplo, nessa pandemia, a pandemia do coronavírus e tal, já está voltando, as coisas já estão voltando muito ao normal, mas acontece que em alguns momentos várias pessoas se sentiram deprimidas por estar muito dentro de casa e, e o que Ei, Ícaro. rapidinho, para compensar esse sentimento de tristeza e tal, de se sentir sozinho ou não, ou por algum outro sentimento ruim que a pessoa teve, ela comprava meio que para distrair, para passar o tédio, para compensar esse sentimento ruim. Pode perguntar, Júlia. Não, eu só ia falar uma coisa porque eu assistia no YouTube, acho que um monte de gente já assistiu Quilos Mortais, que fala sobre isso. Tem muita gente que passa por abuso, essas coisas, perdas, aí quando fica grande, quando fica maior, tipo, não tem a estabilidade emocional, aí come, aí fica obeso, aí passa lá, tipo, a história da pessoa, como foi que ela fez para voltar ao normal, não tem? Tem gente que Show, chega até 500 quilos é de peso. exatamente isso aí que nós estamos falando mesmo. Que são pessoas que, por algum motivo ou por algum sentimento, elas se empolgam e acabam comprando. Tipo, por exemplo, às vezes você está muito feliz lá e tal, com seus amigos, tá bebendo, não sei, aí você se empolga e vai comprar mais bebida. É um fator, é um estado emocional que influenciou sua compra. Você está empolgado lá e quer beber mais para continuar, para perdurar mais tempo aquela sensação prazerosa que você está sentindo com seus amigos. Ou então você vai comprar qualquer tipo de coisa. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que
que isso aí vocês vão ver nos loteamentos. Quem for trabalhar com loteamento, quem for vender, às vezes vai uma caravana de pessoas, tipo 5 pessoas, para uma só comprar um lote. Que essa pessoa que vai comprar o lote sai chamando essas outras. Aí o que que acontece? As pessoas que vão só para dar o apoio moral ou só para acompanhar, acabam comprando também aquele produto, aquele lote, porque está empolgado, o estado emocional dele está elevado, né, de empolgação, porque o amigo comprou, aí outro decidiu que vai comprar, o outro decidiu que vai comprar também, e acaba que todo mundo compra. Então, o estado emocional é uma desses fatores psicológicos, por exemplo. Isso é um, né? Os traços de personalidade. Traços de personalidade são quando. Vocês sabem o que é uma personalidade, não sabem? Ou não? Sabe? Pois vão me dizendo aí o que vocês entendem por personalidade. Personalidade eu acho que é tipo, é o jeito que a pessoa se comporta. Ó, Acho que é mais ou menos isso. tem a ver com isso, tem a ver com o jeito como a gente se comporta. A personalidade de um ser humano, ela é formada e desenvolvida desde os primeiros anos de vida. Nossos princípios éticos, nossos valores, tudo são construídos e vão formar a personalidade que a gente tem. Então a gente acredita em algumas coisas, desacredita de outras. Tem pessoas, por exemplo, que são altamente religiosos, mas acreditam bastante em horóscopo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas coisas que são incongruentes, que uma não tem nada a ver com a outra. Mas assim, são traços de personalidade. A pessoa vai desenvolvendo isso conforme o tempo vai passando. E por achar coisa A ou coisa B, a pessoa, ela, por conta da personalidade, ela deixa de comprar o produto A para comprar o produto B, ou deixa de comprar o produto B para comprar o C, e assim sucessivamente. São traços e valores que são construídos ao longo do tempo, certo? Que eles vão moldar nossas escolhas, nossas vontades, e a partir daí elas acabam decidindo o que a gente compra e o que a gente não compra. O que a gente gosta de ter em casa e o que a gente não gosta. Quer um exemplo? Na nossa área, tem pessoas que gostam de morar no centro. Por exemplo, não tem aquele meu amigo que deu palestra para vocês, Éder, a primeira live do semestre passado, né, do final, do encerramento do semestre. Éder, ele não gosta de morar longe de nada. Tipo assim, se tiver uma casa que ele quer muito, que ele acha muito legal, acha bom o preço, mas se ela for se ele considerar ela longe, tipo Betolândia, Jardim Gonzaga, Lagoa Seca, não sei o que, ele não compra. Ele quer morar debaixo de uma farmácia, do lado de uma padaria e no mesmo quarteirão do supermercado e de um hospital. Ele não consegue morar Pois muito ele longe tem que ter dele. dinheiro, viu? Exatamente. É aí onde é que tá. Por exemplo, ele trabalha todo dia em Farias Brito. Tipo, ele roda mais de 1 hora e meia para ir, mais de 1 hora e meia para voltar, todo dia para o Juazeiro, de moto. Aí ele acha longe. Aí você vê como são as coisas, como o traço de personalidade, ele indica como é que a pessoa se comporta no momento da compra. Mas ele acha longe andar, sei lá, 10 quilômetros do shopping até o Oasis. Ele não quer morar no Oasis. Tipo, teve essas casas daqui para que eu estava vendendo, o duplex ele se interessou, porque ele tem renda para aprovar o duplex, mas ele não quis comprar o duplex porque ele achou morar perto do aeroporto longe. E o aeroporto não é longe. Venhamos e convenhamos, para quem trabalha em Farias Brito todo dia. Então, ele sabe onde é que ele mora? Ele mora num prédio de condomínio vizinho ao shopping, bem dizer. Aquele que fica por trás da Urca. Então, ele está perto assim, da saída da cidade para ir para o trabalho dele. Bem Ele está pobrezinho ele, viu? perto do supermercado, a 2 quarteirões. Ele mora de frente a uma farmácia, que atravessando ali a Avenida Leo Sampaio, está na farmácia. Mora do lado de um hospital, que é o hospital regional. Então, para ele está tudo perfeito, né? Esses traços de personalidade, eles vão entrar nessas questões desses padrões de pensamento que pensamento e ação, né? Que estão aqui dentro da jornada de compra. Que esse
essa personalidade, ela vai fazer com que o ser humano, ele tem esse padrão de pensamento e ação, e no momento da compra ele já sabe o que ele não quer. Ele, muitas vezes, o cliente que é influenciado por esse fator psicológico, ele não sabe necessariamente o que ele quer especificamente, mas o que ele não quer, ele já tem de cor na cabeça, certo? Esses fatores psicológicos, nesse caso exclusivo dos traços de personalidade, eles já vão indicar mais a parte negativa do que a positiva, certo? Eles vão indicar para o cliente o que ele não quer. Tem umas ferramentas que a gente falou, né, sobre que é a pirâmide de Maslow, que elas vão ajudar a conhecer o perfil psicológico do consumidor e que trata da hierarquia de necessidades humanas. Que aqui eu dei uma explicada boa nela, eu não vou cobrar ela, mas é bom que vocês conheçam que, por exemplo, as necessidades humanas, elas funcionam dessa maneira aqui. Né? Vocês querem que eu explique de novo um pouco da pirâmide, falando só única e exclusivamente da necessidade humana ou não? Ou posso passar já que eu não vou cobrar? Vanessa pediu para explicar. Pronto, vamos lá. Maslow, que foi um estudioso e tal da psicologia, ele desenvolveu essa pirâmide aqui, que ele fala sobre as necessidades humanas. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Não. Que ele determina como é que funciona a satisfação das necessidades humanas. Então, o ser humano em si, ele só consegue, para Maslow, ele só consegue chegar às realizações pessoais quando ele está com toda essa base que fica abaixo dele saciada, certo? Então, por exemplo, um ser humano hoje, a principal necessidade básica dele para a sobrevivência é a necessidade fisiológica, que ele vai necessitar de quê? De comida, de água, abrigo e sono. Depois que ele tem toda essa satisfação saciada, aí ele vai para a questão da segurança, certo? Segurança da família, do corpo e da sua propriedade. Quando ele se sente seguro, aí ele vai para a questão social. Aí é que o ser humano ele tem a necessidade de ter um amor, de ter amizade, né? O ciclo social, a família, a comunidade. Depois, quando ele se sente saciado de todas essas necessidades aqui, ele vai para a estima, que aí já envolve mais trabalho, questão de reconhecimento do trabalho que ele executou, o status dele enquanto sociedade, sua autoestima. E, por fim, ele vai para essas realizações pessoais, que elas são as coisas mais intrínsecas do ser humano individualmente falando. Por exemplo, se a gente está falando de fisiologia e tal, ela é uma coisa muito geral, segurança também, social também, estima mais ou menos, mas as realizações pessoais, elas são muito individuais de ser humano para ser humano, ela depende muito da percepção, né? Aqui ele está falando em criatividade, talento e desenvolvimento pessoal, certo? Então, Maslow ele desenvolveu essa teoria, que é uma teoria muito bem feita, né? Que ele fala a respeito das necessidades de cada ser humano em si. Os fatores situacionais são os fatores ambientais temporários que formam o contexto da compra. O que é isso? A gente está falando do ambiente físico, do ambiente social, do tempo, da tarefa e dos estados antecedentes. Vamos lá. Fatores situacionais, o nome já está dizendo, são os fatores de situação. São fatores que determinam se o cliente vai comprar ou não, de acordo com a situação daquele momento específico. Vamos lá. O que fala o ambiente físico? O ambiente físico fala de todos os aspectos do ambiente físico, né, palpáveis ou não, que influenciam a compra, como o tamanho do espaço, a organização, a temperatura, o cheiro, a música ambiente. Eu lembro de na aula ter falado para vocês algo do tipo assim, que as lojas, elas investem muito hoje na ambientação. Por mais que a loja ela esteja climatizada, né, o que a gente chama de climatizada, que é com ar-condicionado e tal, ou seja, o clima interno da loja, quem determina é a pessoa que
que opera o ar-condicionado, o aparelho, né, de ar-condicionado, de climatização. Eles tentam não deixar frio demais ou quente demais, tentam deixar de uma maneira confortável, para que o cliente se sinta confortável dentro da loja. Vocês que andam pelo shopping, que provavelmente todos vocês devem andar, né, se são novos, vocês devem ter percebido que a CIA internamente ela mudou toda a questão das gaiolas de roupa dela. Não sei se vocês perceberam isso lá dentro. Eles colocaram vários gradeados novos e tal, mais atuais. Tipo assim, antigamente você entrava na C&A e você tinha um corredor que ele levava de uma ponta à outra da loja, né? Só que hoje não. Hoje, tipo assim, se você vai pela parte de crianças, você vê logo um paredão de roupas na sua frente. E acho que na ala masculina também, que é do lado da ala de crianças. E você vai ver que tem muita coisa exposta que impede que você passe direto. Então, dá um impacto maior visualmente falando. Sempre essas lojas grandes, elas sempre estão muito bem iluminadas. Elas sempre estão, a não ser que não seja conveniente ser iluminado, bem iluminada. Mas na maioria das vezes elas estão bem iluminadas. As melhores roupas nessas lojas de roupas, elas estão na vitrine, ou seja, para que desperte o interesse do cliente entrar para ver aquela peça de roupa, para ver se ele gosta ou se não gosta, enfim. O ambiente físico da loja ele influencia muito nessa parte da compra. O outro é o ambiente social, que diz respeito à influência de outras pessoas na situação de consumo, como os familiares que acompanham ou mesmo promotores. Tipo assim, além da parte física da loja, você vai ter o comitê de compra, que vai estar do lado do cliente, assim como o próprio vendedor. Né? Se o cara for um bom vendedor, não sei se eu falei isso na loja, mas tinha na aula, mas tinha um vendedor lá na Riachuelo que ele vendia muito bem celulares. Ele conhecia muito bem as configurações e ele procurava sempre o celular que melhor se encaixasse na sua necessidade. Tipo assim, se você falasse para ele qual era a sua necessidade de aparelho, né, ele lhe mostrava a melhor opção. Então, ter pessoas, funcionários, né, bem treinados, que ajudem o cliente nesse processo de compra, está ligado nessa questão do ambiente social, a maneira como se conversa, o palavreado que se usa e tal. O tempo também, o tempo que a pessoa dispõe para comprar e a expectativa do cliente a respeito. O tempo, nesse caso, está falando do tempo, de fato, literalmente, do que o cliente vai ter para comprar, se ele está com pressa ou se ele tem tempo suficiente para ver cada opção que está lá disponível, mas assim, ele também está falando da questão da expectativa que o cliente tem com respeito ao produto, à loja que ele está comprando. A tarefa, que é uma razão situacional para comparar algo em determinado lugar por conveniência, tipo assim, às vezes o cliente ele gosta muito de fazer essa comparação de produto, né? Entre outros, às vezes é bom a loja ter um pouco de variedade nos produtos, para que o cliente, tipo assim, se você só tiver uma marca de um produto específico e o cliente não gosta daquela marca, ele vai comprar em outra loja. Porém, se você tiver, sei lá, 5, 6 marcas diferentes, né, de opções, e o cliente ele vai acabar escolhendo uma das marcas que você vende dentro da sua loja, você acaba ganhando do mesmo jeito. Por fim, são os estados antecedentes que tem a ver com as experiências passadas de cada cliente, né? Tipo, eu jamais na minha vida vou comprar um LG K10, um celular, porque quando eu comprei, na primeira queda que eu dei no celular, quebrou a tela. E o celular esquentava muito, a bateria não prestava. Mesmo que eu não estivesse usando o celular, em meio dia a bateria se acabava. Então, assim, eu, por conta de estado de espírito, de experiências passadas, eu jamais compraria um celular desse. Assim, como é o nosso trabalho como corretor, se um cliente ele teve uma experiência negativa com você, corretor de imóveis, ele jamais vai lhe comprar. Pronto, espero que eu tenha sido claro. Quem é o próximo?
Quem é o próximo? Não tem, gente, era só essas dúvidas. Peraí, que eu tô olhando. Ó, enquanto Júlia está olhando, nossas provas elas vão acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem. Segunda, marketing, terça, operações imobiliárias, quarta, desenho arquitetônico. Ei, Ícaro, eu tenho uns slides copiados. Pra mim tá bem explicativo as coisas. Pronto. Se alguém não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. E qualquer dúvida eu estarei no WhatsApp. E Ninguém não tem tem as mais outras nenhuma. matérias, não? Tem DA e tem operações imobiliárias, mas ninguém está com dúvida. Oxe, calma, vou olhar, não. E aí, Ícaro, como é que vai ser o modelo das provas? Do mesmo jeito do bimestre passado, online, formulários. Eu não tive experiência muito boa, não. Acredito que muitos de vocês pescaram, mas eu vou manter. Ei, Ícaro, Oi, Smith. teve slide de ideal, não? Teve. Se quiser, eu passo. Certeza? Ah, pois passa lá pra mim, por favor. Passo na hora. As provas mesmo. É o que, Luan? Que dia começa as provas? Segunda, terça e quarta da semana que vem. Na outra semana, base comum. E na outra semana, recuperação paralela. E na última semana de dezembro, a gente vai ter fechamento de notas, né? E tal. E vai ter. E vamos ter. Eu acho que. Não sei se eu vou colocar lives. Eu acho que desse semestre eu não vou colocar lives, não. Partiu. Ei, tem que fazer um bolo, viu? E dividir pra todo mundo. Que quando era no infantil tinha. Chimaré, o bolo do Bolo? Bolo de Sim, quê? ei, é sério. Eu fiquei com Pra ódio quê? quando eu entrei no ensino médio e descobri que não tinha festinha no final do ano. A gente pode fazer um amigo secreto online. Online não. Aí vai tem dar que o ser quê, pelo amor de presencial. Deus? Homem? Não sei. A gente Vai vê como é que a depositar no gente dinheiro faz. nas contas. A gente decide. Vai Ei, depositar. posso Ei, encerrar? Ícaro, eu tenho uma dúvida aqui. Diga aí, Júlia. Oi, Diga lá. é sobre. Tem assim, também influencia o pensamento administrativo, organizações militares, revolução industrial. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Se eu não achar, eu acho que eu lembro. Pouco. Peraí, RC. Não, operação achei. Deixa eu botar no slide. Vamos lá. Para falar sobre essa parte, eu preciso falar um pouco das condições geradoras do pensamento administrativo. Especificamente falando sobre as condições geradoras do pensamento administrativo, não é essa daqui, pronto. Especificamente falando dessa parte, a administração ela sempre foi pensada e ela sempre foi copiada de algum modelo que deu certo, né? Sempre houve preocupação com organizações, as organizações, né, empresas e tal, pessoas que prestam serviço e tudo mais, só que depois da queda do Império Romano, a Igreja Católica ela ascendeu, né? Ela teve mais visibilidade, ela passou a ser, o modelo de administração dela passou a ser muito utilizado. E é usado até hoje. A hierarquia, o Estado Maior, a coordenação funcional, tudo isso são coisas que existem até hoje na Igreja Católica que são utilizadas nas empresas. Por exemplo, a hierarquia. O Papa é maior do que do que os arcebispos, que são maiores do que o bispo, que mandam mais do que o padre, que mandam mais do que o coroinha, e assim sucessivamente. Né? Nas empresas existe o gerente, que manda mais do que o supervisor, que manda mais do que o vendedor, e assim sucessivamente. Então, isso são características que são provenientes da Igreja Católica.
Só que não foi só a Igreja Católica que influenciou essa questão do pensamento administrativo. Não é só da Igreja Católica que a gente copia o modelo administrativo. De onde mais? Por exemplo, as organizações militares, a Revolução Industrial, os economistas liberais e os pioneiros e empreendedores. O que a gente copiou? A gente copiou os planos, as manobras e as táticas de guerra. Tipo assim, tudo que a gente vem estudando desde o primeiro ano é qual a melhor maneira de abordar um cliente, qual a melhor maneira de se divulgar, qual a melhor maneira de se captar esse cliente para a gente poder vender. E tudo isso é planejamento, é manobra e é tática. Não é uma tática de guerra, mas ela é uma tática. Por exemplo, a gente vê muito que as organizações militares, elas estudam muito o adversário, o oponente, né, para não perder muitos soldados na guerra. Tipo assim, jamais os Estados Unidos vão entrar numa guerra que talvez eles saibam que não podem ganhar, ou que eles achem que não podem ganhar. Por quê? Porque eles conhecem muito o adversário. As empresas hoje, elas veem muito o que os concorrentes eles estão fazendo para tentar copiar algo que seja positivo e que eles tenham condição de fazer, e assim conseguir um lucro maior na venda daquele produto. Existe a questão do método experimental também, que o método experimental o nome já está falando, a gente, por muitas vezes a gente coloca um produto no mercado para que os clientes eles experimentem, às vezes até de graça, muitas vezes com preço mais em conta, para saber se aquele produto vai ter saída, porque se tiver, aí é que a gente vai produzir mais, né? Existe também, por exemplo, se o negócio não deu certo, você colocou um negócio, ele não deu certo, não quer dizer necessariamente que tudo que você fez e que você planejou estava errado. Aí o que a gente faz? A gente isola os fatos para saber o que funcionou, o que não funcionou, faz essa observação, né, do que funcionou e do que não funcionou, corrige aquilo que estava errado, para então a gente achar que agora dessa vez vai dar certo e a gente tem uma previsão futura, né, do negócio. Existe também a ordenação de coisas, existe a lógica, a visão racional, a gente não vê as coisas somente com a emoção. Ah, se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Não, não é assim. A gente precisa raciocinar para fazer as coisas dar certo, né? Então, tudo isso são heranças das organizações militares, da Revolução Industrial, dos economistas liberais e dos pioneiros empreendedores. Mais alguma dúvida? Tainara falou aqui para... Alguém ia falar? Eu ia falar que Tainara tinha dúvida, mas pode falar. Eu nem sei que parte é essa, mas ela pediu para falar sobre a organização do século XIX. 21. É 19, é? É. 21, não? Sei lá, sei ler século mais não. Cadê? Aqui. Eu não achei isso não no slide, mas ok. A partir do slide 28. Mas eu passei esse slide? Passei, eu lembro de ter falado. Não. Passei. Não passei. A última coisa que tem aqui é novos modelos organizacionais. Acho que não, foi só... Tainara, eu vou falar desse slide, mas na última semana. Viu? Porque eu não dei aula sobre ele, não. Eu parei exatamente um slide antes. Disponha. Mas na última semana eu explico ele, que a gente precisa terminar esse conteúdo. E aí, gente, Ícaro, mais alguma dúvida? Oi. Tem como tu resumir? É porque tu tá explicando muito, aí tá demorando. Tem como tu resumir esse tripé da administração? Não. Tipo, porque para que serve não a tem... ciência, para que serve a arte, para que serve a tecnologia? O tripé? Não, Sim, o tripé da administração. Não, resumindo mesmo, vamos lá, a administração, ela é... Deixa eu apresentar de novo. A administração, ela é apoiada num tripé, certo? Qual é esse tripé? Ele é formado por três apoios. O primeiro é a ciência, que é a análise metódica de fatos. O que é isso? É a visão racional do sistema, certo?
É tipo assim, eu sei que se eu colocar o meu produto na prateleira do meio ou na que está exatamente abaixo da prateleira do meio, vai ter mais saída porque eu sei, a ciência me fala que as pessoas que passam no supermercado, elas veem mais o que está no seu campo de visão. Como a prateleira do meio e a prateleira que fica exatamente abaixo da do meio é a que está no campo de visão da estatura média do brasileiro, eu sei que vai ser a prateleira que mais vai sair. Às vezes a gente está procurando muito um produto no supermercado e ele está ou na última prateleira ou na primeira prateleira de baixo, a gente não encontra. Por quê? Porque não está no nosso campo de visão. E às vezes, muitas vezes ele vai passar despercebido por nós. Entendeu? Essas prateleiras são as mais concorridas. Então a ciência é a visão racional do negócio. Fala, Smith. André, pô. Fala, André. É o seguinte, é que eu lembrei que quando eu era pequeno, eu ia pro Mercadão, sabe? Não lembro se era o Açaí ou era outro. Mas, tipo, quando a pessoa chegava, tinha uma seção de brinquedos logo na chegada. Aí minha mãe concluiu que, tipo, o gerente que administra aquilo ali tudo, o gerente de administração da empresa, que também cuida dessa parte de setores, ele entendeu que, tipo, se os brinquedos ficarem na parte da frente da entrada, as crianças iriam logo correr com seus pais para lá, fazendo a empresa ganhar lucro. Exato. Geralmente os produtos que estão em promoção também, eles colocam mesmo na entrada, ou perto dos caixas. Não, se você tiver aquelas mães, né, que fala que compra na saída, sei lá, coisa assim. Nunca compra. Mas geralmente os brinquedos e tal, os produtos que estão em promoção, eles sempre estão próximos dos caixas, porque eles se tornam convenientes. Tipo assim, você vai comprar alguma coisa, aí de repente, às vezes, você até comprou de outra marca, mas aí quando você está passando no caixa, você está vizinho ao produto, aí você vê, eita, tá desse preço, eita, então não vou levar esse aqui, vou levar esse que está na promoção. E você acaba levando o que está mais em conta. Isso quem me diz é o quê? A ciência. A ciência me fala isso. É a visão racional do negócio. Entendeu? A ciência é ausente de emoção e é 100% razão. É a racionalidade do negócio. Aí existe a tecnologia. O que é a tecnologia? São aplicação, nada mais é do que a gente tem disponível tecnologicamente falando na administração. Tipo assim, as empresas estão deixando de utilizar os modelos burocráticos com papeladas de preenchimento e tudo hoje, ou a maioria delas, fazem as coisas online. Tem pessoas que fazem os dois, que fazem o online, que fazem, tecnologicamente falando, no computador ou celular, e fazem ainda guardam uma cópia impressa do material no arquivo, né, numa pasta. Mas mesmo assim ainda não deixa de ser tecnológico pelo fato de que a impressão ela é tecnológica, porque ela provém de uma impressora que é tecnologia. Então a tecnologia ela apoia também a administração. E por último, existe a arte, que aí nesse caso é a emoção pura. Existem coisas que acontecem na administração que a ciência manda você ir totalmente para o lado esquerdo, mas sua intuição, a sua criatividade e a sua visão de negócio indica que você tem que ir para o lado direito. É tipo assim, por exemplo, hoje, digamos, eu sou empresário de bandas, como eu já falei para vocês na época da aula, e tenho que montar uma banda. O que seria mais seguro hoje montar? Uma banda de sertanejo, uma banda de forró aqui no Brasil. Mas aí vem um cara com uma pisadinha diferente, vem um cara com brega funk. E essas pessoas, movidas pela sua visão, por sua intuição e por sua criatividade, elas vão ser pioneiras naquele negócio, elas vão ganhar muito mais dinheiro do que quem vier depois. Certo? Então a administração ela é apoiada nesses três. Não estou dizendo que você tem que fazer mais um ou mais outro, você tem que ter o equilíbrio entre esse tripé. Ok? Mais alguma dúvida? Ícaro, tu não falou nada de IDA, não, né? Tá, não. Agora? Pois fala, resumo. O quê? Sobre água potável, né? E saneamento básico.
Peraí, Ícaro, bem ligeirinho, só para terminar essa matéria. Fala só, tipo, a diferença de eficiência e eficácia, sem precisar explicar muito, só para eu ter certeza. Peraí, deixa eu voltar pro slide aqui. Eficiência, para ser mais claro, eficiência é você saber fazer as coisas. Eficácia é você saber fazer e fazer bem aquela coisa. Tipo, vocês contratariam um funcionário que sabe, tipo assim, é pré-requisito para trabalhar no caixa de um supermercado. Para vocês que não sabem, deixa eu ensinar deixa eu falar um negócio aqui para vocês, por exemplo. Para gente que trabalha em restaurante, eu já fui gerente de bar, né, de barzinho. Existe um programa que ele é muito comum aqui em Juazeiro, que é o SS Restor. Esse programa, ele é muito fácil de ser utilizado, a interface dele é muito fácil de se aprender, só que tem algumas coisas muito específicas do SS Restor que só quem, de fato, trabalhou direto com ele, que entende de caixa, que sabe fazer as coisas, que vai saber mexer, tipo algumas edições do programa. Então, digamos que vocês vão montar um restaurante aqui em Juazeiro. E um dos pré-requisitos para trabalhar no caixa é saber trabalhar com SS Restor. Para saber trabalhar com a empresa de vocês. Porque, por exemplo, vai ter os garçons também vão ter que saber trabalhar com SS Restor, porque eles que vão lançar os produtos, né, e tal. O gerente tem que fazer. Então, vocês vão fazer uma seleção. E aí, o que acontece? Existem 3 candidatos para vaga de caixa. Aí, você vai dizer, olha, o teste final é vocês lançarem esses produtos aqui na comanda 25, na mesa 25. Aí o candidato A, ele faz correto em 5 minutos, o candidato B faz correto em 3 minutos, o candidato C faz correto também, só que ele faz em 1 minuto. Quem vocês contratariam? A, B ou C? B. B? Eu era, porque nem demorou muito e fez correto. Não, mas o C também fez correto e fez mais rápido do que todo mundo. Todos os 3... Não, é porque eu sabia que tu ia falar que estava coisado, estava errado. Todos os três, eles foram eficientes, porque todos os 3 souberam fazer. Mas somente o C foi eficaz porque o C conseguiu fazer rápido. Qual cliente que gosta de esperar por um produto? Mas ele fez bem feito também? Fez bem feito, igual o B, igual o A. Só que ele fez mais rápido. E aí, onde é que está a diferença da eficiência e eficácia? Eficiente é aquela pessoa que sabe fazer. Eficácia é aquele que sabe fazer e sabe fazer bem. Agora, a partir do momento que, vamos dizer, por exemplo, se eu dissesse assim, o A fez em 5 minutos, fez certo, o B fez em 3 minutos, fez certo, o C fez em 1 minuto, mas errou 2 pedidos. Então, a gente contrataria o B, porque o B tinha sido eficiente e eficaz. O C teria sido eficaz, mas não eficiente. Porque ele teria conseguido fazer bem, né? Em 1 minuto, lançou o que ele queria fazer, só que ele lançou errado, então ele não foi eficiente. Ok? Mais alguma dúvida, turma? Eu acho. Não? Beleza? Posso desligar? Olha, qualquer dúvida de vocês posterior a... E ela não pediu para tu falar de DA? Não, mas falar de DA, resumir DA todinho não dá. Fala, André. Quais são os outros pilares da administração? Além da racionalidade. Não, os principais são esses 3. Aí o que vier depois deles são derivados. Entendi. DA tá fácil para mim. Não, DA não tá difícil não, é só mais definição. E qualquer dúvida, Yarla, eu não tenho como dar a aula toda, porque senão vou me delongar demais. Mas qualquer dúvida que você tiver, especificamente quando você estiver estudando, pode ser no dia da prova, me procure que você sabe que eu lhe ajudo. Tá bom? Não, tá bom, porque
eu fui procurar o slide e não tinha achado o teu slide. Aí eu fiquei meio, entendeu? Só com as anotações que eu tinha feito. Eu vou passar para vocês esse slide, tá bom? Os Tá bom. três. É só por isso mesmo. Hoje tá bom. Põe um cheiro para Ícaro. vocês. Oi. Os tipos de pavimentação, de calçamento, quer dizer, é calçamento paralelepípedo, pedra tosca e intertravado, né? E asfalto. Ah, verdade. Valeu. Ok? Pronto. Pois, ó, um cheiro para vocês. Até a semana que vem. Segunda MI, terça OI, quarta DA. Tá bom? Até É lá, pra tá qualquer fácil, dúvida. viu, Ícaro? Isto vai estar igual a outra prova. Vai estar uma água. Moleza. Moleza, moleza. Só Tá mais fácil do que água para mastigar. Viu? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Interromper aqui a gravação. Um abraço.